Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha, esse é o nosso último vídeo, nossa última catequese sobre os mandamentos. Então, nós vamos hoje falar sobre os 3 últimos mandamentos: o 8º, o 9º e o 10º, certo? Então, no 8º mandamento, não levantar falso testemunho, né? Quer dizer, não falar mentira, não falar o que não é, não colocar máscara, né? Não ser aquilo que não é. Isso é levantar falso testemunho. Isso é mentir. E Deus não gosta disso. Porque vocês sabem quem é o pai da mentira, né? A verdade deve ser a nossa companheira assim a vida inteira. Mesmo que a gente vai, às vezes, né? Por exemplo, às vezes a gente sabe que se a gente falar a verdade, a gente vai ser castigado. Mas, pelo menos, você falou a verdade. E as pessoas vão confiar em você. Agora, você mente, não é castigado. Depois a mentira é descoberta, você é castigado 2 vezes. Então, o que é melhor? Falar a verdade ou falar a mentira? Porque a mentira só prolonga a consequência daquilo que você fez, né? Uma hora ela é descoberta. Vocês já ouviram falar que a mentira tem a perna curta? Porque ela não consegue ir muito longe. Toda pessoa que mente, uma hora ela vai ser descoberta. Então, sempre falar a verdade. Sempre. Não inventar as coisas dos outros. É muito triste quando alguém inventa alguma coisa de nós. Quando calunia, né? Isso chama calúnia. Mente prejudicando a reputação do outro. Às vezes está lá na escola, né? Vamos lembrar lá quando a gente estava na escola ano passado, né? Que agora a gente ficou mais em casa esse ano. Então vamos lembrar. Olha lá a amiguinha nova que entrou na escola. Aí começa, né? Ai, aquela menina lá é muito chata. Ela é muito metida. Ela é isso, ela é aquilo. Isso você está falando uma calúnia. Você não conhece a pessoa direito. A gente precisa conhecer as pessoas. A gente precisa ser verdadeiro. Mesmo que às vezes muitas pessoas não gostem de você. Mas pelo menos você foi você mesmo, né? Você não ficou levantando falso testemunho sendo uma coisa que você não é. Outra coisa também que faz parte desse mandamento. Ai, conta vantagem para todo mundo, porque eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, meu pai tem um carro não sei o quê, porque minha mãe tem um serviço tal, se vangloriando, né, e falando as coisas, e as pessoas não estão interessadas. As pessoas estão interessadas no que você é, naquilo que você faz de bom. Quando a gente começa a falar muita coisa que a gente não é, ou que a gente quer se mostrar, quer ser mais que os outros, as pessoas se afastam de nós. Porque elas sabem que é levantar falso testemunho, que é uma mentira, certo? O nome, né? Ai, como que eu tava pensando, não desejar a mulher do próximo. Vocês são crianças, né? Claro que isso aí não vai fazer parte da vida de vocês agora. Mas o que é desejar? É cobiçar, é querer para si o que é do outro, né? Isso é muito errado. Então, a gente precisa ter Deus no coração, para o nosso coração ser preenchido, para a gente não querer ter as coisas do outro, né? E mais uma vez vem falar aqui que a família é sagrada. O que Deus uniu, o homem não separa. José, ele ficou com Maria até o final, até Jesus ficar grande, depois ele morreu. Mas ele ficou ali com Maria, foi para Maria, depois nós vamos ver isso na catequese, foi com Maria para o Egito, fugido lá do Herodes, voltou com Maria, né? Igual o meu casamento, a gente tem 25 anos de casado, teve muita luta, muita dificuldade, mas a gente escolheu ficar junto, escolheu ser fiel. Então, e Deus nos une a cada dia. Não é fácil, né? Então, às vezes tem criança que joga o papai e a mamãe contra um contra o outro.
Isso não pode. Você tem que unir os seus pais. Quando você vê que seu pai está distante, a sua mãe, que eles estão tristes, reza por eles. Reza pela sua família, pelos seus pais. Para que isso não aconteça, né? Para que não tenha lá um outro que para desejar ali, para desmanchar ali o que Deus uniu. Certo? Então, o casamento é sagrado e a gente precisa preservar isso. Isso é muito importante. E a gente só consegue isso quando a gente tem oração, quando vive a castidade, né? Quando tem bondade no coração e quando o nosso olhar é puro. Agora nós vamos para o último mandamento. Não cobiçar as coisas alheias, que isso também chama inveja. Muito feia essa palavra, né? Deus deu tudo para todo mundo. Se os homens não cobiçassem tanto as coisas, não fossem tão ambiciosos, eles poderiam todo mundo ter tudo igual. Mas tem uns que cobiça, que, né, que corre lá, que tem mais coisa que os outros. E muitas vezes, né, a gente tem, como eu estava falando lá no mandamento, a gente tem inveja, né, das pessoas, do que elas são, né? A gente tem inveja do que elas têm e nós não podemos ter, né? Muitas vezes a gente vê as famílias assim, discutindo sobre o vizinho. Ai, porque o vizinho é assim, porque na casa do vizinho é assim. A gente tem que viver a nossa casa, o jeito com a nossa família. Ai, mãe, eu queria ter a mãe do meu amigo, porque a mãe do meu amigo deixa ele fazer isso, deixa ele fazer aquilo. Você acha que a sua mãe não fica triste com isso? Né? Então, é a sua mãe, é o seu pai que Deus escolheu. Você não precisa ter inveja da mãe e do pai do seu amigo. É só você tratar sua mãe e seu pai com carinho, com obediência, que aí, quando eles puderem, eles vão te dar tudo que a mãe do vizinho dá para ele, certo? E a gente precisa colocar no nosso coração que a gente precisa só de Deus na nossa vida. Quando a gente procura Deus em primeiro lugar, a gente não precisa de mais nada. Aí Deus dá uma família feliz, aí a gente, apesar das dificuldades, a gente vive bem, né? E a gente tem que ter gratidão. Quando a gente tem gratidão no nosso coração, a gente não procura, não tem inveja dos outros. Porque a gente já é grato com aquilo que a gente tem. Nossa, Jesus, muito obrigada. A gente tem que falar todos os dias pela minha família, pelo meu pai e minha mãe, meus irmãos, se eu tiver irmãos, pela minha casa que eu moro, pelo meu apartamento, pelo carro que o papai e a mamãe têm, pelo emprego dos meus pais, pela minha escola, seja pública, seja particular, pela comida que tem na minha mesa, a gente tem que ter gratidão por isso. A gente tem que ter gratidão. E aí, quando a gente é grato por tudo que a gente tem, a gente não precisa ter inveja de ninguém. A gente não precisa querer o que é do outro, né? Não querer ser igual ao outro. A gente se contenta ser como a gente mesmo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido os 10 mandamentos, né? E a gente vai continuar a nossa catequese depois, em outros momentos. E eu quero que vocês estudem bem os mandamentos. É importante vocês decorarem os mandamentos, né? Não é difícil, é fácil de decorar. Para que vocês sempre se lembrem quando vocês forem pecar contra um deles. Ai, eu não posso mentir. Ai, se eu estiver falando do meu irmão é não roubar, eu não posso fazer isso. E ajuda vocês a viverem melhor. Os 10 mandamentos vêm nos ajudar a viver melhor na terra, viver melhor na família que Deus deu para nós, na onde a gente for, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a nós como a nós mesmos.
Jesus, ele resumiu em 2 esses mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e a nós e ao próximo como a nós mesmos. Entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, certo? Se a gente fizer isso, a gente vai viver muito feliz. Vai ter muito amor no nosso coração e em nossa volta. Vamos rezar a oração do nosso anjo da guarda para que ele possa nos ajudar a gente a viver os 10 mandamentos na nossa vida? Então vamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a